Bom, existe um caso específico, acho que dá tempo, nós estamos agora, começamos agora o último horário, dá tempo da gente ver isso aqui rapidinho. Que é um caso específico de concorrência entre retas, né? Um caso específico de retas concorrentes, que é a perpendicularidade de retas. Certo? Duas retas perpendiculares, elas são retas concorrentes. Só que é uma forma de concorrência diferente. Elas são concorrentes o quê? Formando entre si um ângulo de 90 graus. Né, ó, voltando bem aqui para aquele desenho das. Aqui, ó. Eu tenho retas concorrentes aqui, ó. Mas o ângulo que elas formam entre si é esse ângulo aqui, ó. Olha o ângulo que elas formam entre si aqui, ó. As retas perpendiculares, elas são retas concorrentes, mas que formam entre si aqui, ó, um ângulozinho de 90 graus. E aí tem algumas particularidades. Por quê, ó? Quando elas se cruzam formando um ângulo de 90 graus, observem que bem aqui, ó, que eu destaquei, é um triângulo, né, ó? Essa parte que fica delimitada pela reta R, pela reta S e pelo eixo X é um triângulo retângulo. Pelo fato de ser um triângulo retângulo, ele tem aquelas particularidades, que é o quê? Esse lado aqui, que é oposto ao ângulo de 90 graus, é a hipotenusa, e os outros dois lados são os catetos. Eu não vou demonstrar a fórmula, porque assim, demonstrar a fórmula a gente pode acabar pensando que é algo de um bicho de sete cabeças, por aí vai. Então, eu vou só mostrar o princípio aqui para vocês envolvido, que é o quê? Ó? A reta R tem aqui o seu ângulo de inclinação alfa, né? Então, o coeficiente angular da reta R, É, desde a miséria, menino. que foi? Isso é boa. Oi, Dani. Bandida não é não, menino. Essa aqui não é bandida não. O Rian, Deixa ele. Pera, eu vou mutar ele aqui. MR, coeficiente angular da reta R, é a tangente desse ângulo de inclinação dela aqui, alfa. Enquanto que o coeficiente angular da reta S é a tangente do seu ângulo de inclinação, que eu marquei aqui, ó, sendo beta. Tangente do ângulo beta. Por quê? Observe, galera, que o ângulo que está dentro do triângulo retângulo aqui, ó, alfa, é o ângulo de inclinação da reta R. Ele faz parte desse triângulo retângulo. E esse outro ângulo aqui do triângulo retângulo, ó, é exatamente o suplementar desse ângulo beta. Vou colocar aqui como beta linha. Quem lembra o que é ângulos suplementares? Ângulos que sua soma dá 180 graus. E aí existe toda aquela regrinha que quando o ângulo é suplementar, o cosseno de um é igual a menos cosseno do outro, o seno de um é igual ao seno do outro, e por aí vai. Vocês lembram disso aí? Acho difícil, né, lembrar? Por isso que eu não gosto de demonstrar muito. Enfim, observe que o ângulo alfa e o ângulo beta linha, né, que eu coloquei aqui, ó, são os ângulos do triângulo retângulo, né? Ou seja, a soma deles é 90 graus. Então também existem umas regrinhas relacionadas a seno, cosseno e tangente. Onde que nós queremos chegar aí? Nós queremos chegar ao seguinte, ó, que desenvolvendo isso aí, nós vamos encontrar que a tangente desse ângulo alfa é igual a menos 1 dividido pela tangente do ângulo beta. Mas quem é a tangente do ângulo alfa? A tangente do ângulo alfa é o coeficiente angular da reta R. É o coeficiente angular da reta R. Igual a menos 1 sobre quem é a tangente do ângulo beta? O coeficiente angular da reta S. Então, a gente encontra essa relação aqui entre os coeficientes angulares de duas retas que são perpendiculares, que é o mesmo que eu apresentar também dessa forma. Tanto faz eu colocar MR como MS igual a menos 1 sobre MR. Essa é a relação de dois coeficientes angulares de retas perpendiculares, que eu também posso apresentar como sendo MR vezes MS igual a menos 1. Fazendo meio pelos extremos aqui, ó. Nós temos isso aqui. Então, essas são as relações, ou a relação, né? Porque são três formas diferentes de escrever uma mesma relação, é a mesma coisa. É a relação entre os coeficientes angulares de duas retas perpendiculares.
Então, galera, se eu tenho duas retas perpendiculares, se eu tiver a equação de uma, eu automaticamente tenho o coeficiente angular da outra por essa relação, né? O que está dizendo aqui nessa relação, galera? Observe aqui, ó. Vocês lembram da definição de inverso de um número? O que é o inverso de um número? Por exemplo, o número 2. Qual é o inverso do número 2? -2. Menos 2 é o oposto. Oposto. Certo? Oposto é quando troca o sinal. Inverso é inverter a fração. Por exemplo, a fração 2/3, o inverso dela é 3/2. Mas quando eu tenho um número inteiro mesmo, ó, só o 2 aqui, o inverso dele fica o quê? Se não tem nada embaixo, quer dizer que é 1. Meio. Então, o inverso dele é meio, 1/2. Então, observe aqui, galera, ó, que se, por exemplo, o coeficiente angular de uma reta R for 2, se ela for perpendicular a uma outra reta, a outra reta vai ter o coeficiente angular assim, ó, -1/2. Observe que é o inverso do oposto, ou o oposto do inverso. Né? Então, vocês podem ter essa noção de que, quando duas retas são perpendiculares, o coeficiente angular de uma é o inverso e oposto da outra. Certo? Então, por exemplo, se o coeficiente angular de uma reta for 3, o coeficiente de uma reta perpendicular a ela vai ser o quê? -1/3. Se o coeficiente angular de uma reta for 1/5, o coeficiente angular da outra reta vai ser o quê? Ó? Eu pego o inverso e troco o sinal. Se está positivo, fica aqui negativo. E inverto esse número. -5. Então fica bem simples da gente achar o coeficiente angular de uma reta, sabendo que ela é perpendicular a uma outra que a gente já tem o seu coeficiente. Né? Se uma reta tem um coeficiente angular -3, qual vai ser o coeficiente angular de uma reta perpendicular a ela? Ó, eu troco o sinal, se está negativo, fica positivo. E inverto o número. Se é 3, fica 1/3. Ok? Então, essa é a relação. Você pode, se você não lembrar disso, você pode montar em alguma dessas formas aí que eu coloquei, ó. Você pode colocar dessa forma ou dessa forma para encontrar o da outra, certo? Basta lembrar isso aí. E para indicar que duas retas são perpendiculares, nós usamos esse símbolo aqui, ó. A reta R perpendicular à reta S, eu faço assim, ó. Opa, S. Isso aqui indica que a reta R é perpendicular à reta S, ó. Uma reta horizontal e uma retinha vertical. Exatamente, ó. Aqui são perpendiculares, ó. Certo? Isso indica que são duas retas perpendiculares. Vamos fazer um exemplozinho aqui. Cadê? Olha, não tem não. Deixa eu pegar aqui um exemplo do livro. Lá na página 111. Vou fazer um da página 111 ali. Cadê? É a letra A da questão de número 48. Quem tiver com o livro aí, já coloquei na página 111. 111, questão de número 48, letra A. Ó, é para a gente escrever a equação da reta que passa pelo ponto P, -3 e 2, e é perpendicular à reta R, 3x mais 4y menos 4 igual a 0. E aí, o que que eu vou fazer? Deixa eu beber uma aguinha aqui rapidinho. Se alguém quiser me dar uma ideia também, eu aceito. Se alguém tiver uma ideia de como a gente começar aí. Alguém tem? Ó, eu quero encontrar a equação de uma reta que seja perpendicular a essa reta aí que nós temos, ó, a equação dela, e que passe por aquele ponto P ali também que foi dado. E aí? O que que eu vou fazer? Eu tenho o ponto P, que é um ponto que está sobre a reta que eu quero encontrar a sua equação. Então, eu tenho um ponto conhecido da minha reta. E eu sei que essa reta é perpendicular àquela outra ali que eu tenho a equação.
O que que eu posso tirar através disso, sabendo que elas são perpendiculares? O que que eu posso descobrir? Eu vou chamar de reta S, a reta que eu quero encontrar. Quero encontrar a reta S, vou colocar aqui. Se eu sei que a reta S é perpendicular à reta R, sabendo que elas são perpendiculares, qual o dado da reta S que eu posso encontrar? O coeficiente angular? O coeficiente angular. Então, pela relação de perpendicularidade, eu posso encontrar o coeficiente angular da reta S. E encontrando o coeficiente angular da reta S, como eu tenho um ponto que faz parte dela, aí eu calculo a equação da reta dela por algum daqueles artifícios que nós estudamos. Seja pela equação fundamental, seja por a equação reduzida, por aí vai. Então, o primeiro passo é encontrar esse coeficiente angular aí. Bom, se elas são perpendiculares, eu sei o seguinte, ó, que a MS é igual a menos 1 sobre o MR, né? Coeficiente angular da reta R, porque elas são perpendiculares. Eu sei que existe essa relação. Mas a equação da reta R está na forma geral, então não tem o explícito lá o coeficiente angular, né? Eu preciso o quê? Isolar o y para encontrar o coeficiente angular. Mas eu vou passar uma forma bem mais fácil para vocês encontrar o coeficiente angular de uma reta pela equação geral. Só que eu não gosto muito de passar isso porque fica decoreba. Eu gosto de passar isolando porque você tem sempre isso na mente. Mas eu vou passar um detalhe a mais. Ó. A equação geral de uma reta é assim, ó, ax mais by mais c igual a zero. Se eu quero transformar na equação reduzida, eu vou isolar o y. Então, eu vou deixar aqui, ó, by, e vou passar para o outro lado quem? O ax que vem negativo, menos ax, e esse c também vem negativo, menos c. No final, eu vou passar o b dividindo, ó. Y igual a menos ax sobre b, menos c sobre b. Então, observe que o coeficiente angular de uma reta, ele é menos a dividido por b lá na equação geral. Então, sempre eu vou poder fazer isso. Ó. Você pode até anotar isso aí, quem tiver as suas anotaçõezinhas, anotar que o coeficiente angular de uma reta, quando a reta está na equação, na forma geral da equação, eu posso calcular o coeficiente angular como sendo menos a sobre b. Porque quando eu isolar, vai acontecer isso, ó. O A do X, ele vem para cá negativo. E o B do Y vai passar dividindo esse A. Então, vai ter esse valor aí. Então, você pode calcular diretamente por isso aí. Certo? Deu para entender aí de onde é que vem isso? Então, já Professor, posso... repete, por favor. Vamos lá, de novo. Quando a equação da reta está na forma geral, para eu encontrar o coeficiente angular, eu tenho que isolar o Y, né? O Y. Então, quando eu for isolar o Y aqui, ó, na forma geral, o que que vai acontecer? Ó? A forma geral é ax mais by mais c. Né? O a, o b e o c são números. Assim, eu vou deixar o by e quem vai para o outro lado é o ax, só que ele vai com o sinal trocado, então vem menos ax. E o c também vem com o sinal trocado, menos c. Aí eu vou passar o b dividindo, que vai ficar assim, ó, y igual a menos a sobre b x menos c sobre b. Aí observe que aqui já está na forma reduzida. Ó. Deixa eu só pegar bem aqui a outra cor para a gente poder diferenciar. Ó, a forma reduzida é y igual a mx mais n. Quem é esse m aqui? É o que acompanha o x. Ó. É isso aqui. Ó. Isso aqui ó, é o m e isso aqui é o n. Então, se eu não quiser, ao invés de sair isolando a equação, isolar o y na equação geral, como nessa situação aqui eu quero só o coeficiente angular dela, só me interessa isso, eu posso aplicar diretamente isso aqui, ó, que o coeficiente angular é menos a sobre b da equação geral. O coeficiente angular m é sempre menos a sobre b de uma equação geral. Então, quem é o a aqui na equação geral? O 3. Quem é o b? O 4. Então, isso quer dizer que o coeficiente angular dessa reta R aí, ó, o coeficiente angular da reta R vai ser menos o A, que é 3, dividido pelo B, que é 4.
Porque na hora que eu for passar isolando, galera, ó, se eu isolar aqui, ó, vou isolar o y, vai ficar assim, ó, 4y. Para o segundo membro vem o 3x negativo. E esse menos 4 vem positivo. E esse 4 vai passar dividindo, ó. Então, ó, de qualquer forma, eu peguei, passei o A negativo e passei o B dividindo, ó, da equação, menos 3 sobre 4. Então, você pode aplicar isso aqui direto, quando você quiser saber apenas o coeficiente angular, tendo a equação geral, ok? Se você não lembrar da fórmula, isola o y normal. Tem segredo, isolar o y. Se você não lembrar disso aí, isole o y. Então, como eu encontrei agora o coeficiente angular da equação da reta R, eu posso saber o coeficiente angular da reta S. Isso implica dizer que o coeficiente angular da reta S vai ser o quê? Ó? É menos 1 sobre MR. Mas eu não preciso escrever dessa forma. Porque eu tenho um entendimento de que é o inverso e oposto. Então, eu inverto e troco o sinal. Se está negativo, ele fica positivo. Se é 3 quartos, fica o quê? 4 terços. Né? Observe que se eu multiplicar esses dois números, eu vou ter exatamente menos 1. Ó. Menos 3 quartos vezes 4 terços. Ó. 4 dividido por 4 é 1. 3 dividido por 3 é 1. Fica menos 1. Certo? Então, toda vez que você quiser encontrar o coeficiente angular de uma reta que seja perpendicular à outra, você olha para o coeficiente angular, inverte e troca o sinal. Aí, ó, 4 terços. Como eu encontrei agora o coeficiente angular da reta S, eu vou encontrar a sua equação. Como? Como eu tenho um ponto conhecido e agora eu tenho o seu coeficiente angular, eu uso a equação fundamental da reta, que é y menos y0 igual a m vezes x menos x0, na qual x0 e y0 são as coordenadas do ponto conhecido. M é o coeficiente angular, eu vou só substituir. Vai ficar assim, ó, y menos o y0. Qual é o y do ponto conhecido aqui? 2. Igual a m, que é o coeficiente angular dessa reta, que é 4 terços, vezes x menos o x0. Quem é o x0 do x do ponto conhecido? Menos 3. Fechei aqui. Agora vai ficar o quê? Eu vou colocar aqui para cima. Vai ficar y menos 2 igual a 4t. Eu vou fazer passo a passo, né? Ó, como eu estou vendo que tem dois sinais aqui, eu vou fazer esse jogo de sinal primeiro. 4 terços vezes x, menos com menos lá fica 3. X mais 3. Agora eu vou fazer aqui, ó, a distribuição, né? O famoso chuveirinho. Y menos 2 igual a 4 terços vezes x. Tem segredo, 4 terços de x ou 4x sobre 3, uma forma que você quiser escrever. 4 terços vezes 3, ó. Agora aqui, ó, fica 4 terços vezes 3. Eu vou até repetir assim, ó, para a gente visualizar mais fácil. Esse 3 vai cortar, ó. 3 dividido por 3 é 1. Né? Eu vou pegar 4, multiplicar por 3, depois vou dividir por 3. Então vai permanecer o 4. Né? Você pode fazer também 4 vezes 3 é 12. Fica 12 dividido por 3, que é 4. Então vou colocar aqui direto, ó, 4. Esse 2 que está negativo vai para lá somando. Fica assim, ó, y igual a 4 terços de x mais 4 mais 2. E 4 mais 2 é quanto? 6. Então tá aí a equação da nossa reta. Y igual a 4 terços de x mais 6. Alguma pergunta aqui? Digamos que você terminou, chegou aqui, mas lá aí a questão é de marcar, e nas alternativas todas as fórmulas estão todas as equações lá estão na forma geral da equação da reta. E você chegou na equação reduzida. Então agora você tem que transformar essa equação reduzida na equação geral. Então o que nós vamos fazer? Jogar tudo para um membro só. Nesse caso aqui, o que eu aconselho? Como eu já tenho o x aqui e o 6 aqui, eu jogo esse y para cá, entendeu? Então vai ficar assim, ó, 0 igual a 4 terços de x. Aí o y que está positivo vem negativo. Menos y mais 6. Só que eu dizer que 0 é igual a isso, eu posso transferir essa igualdade para cá. Ó. Isso é igual a 0.
Então, ao invés de eu colocar zero igual a isso aí, eu coloco isso aí igual a zero. Porque aí fica 4 terços de x menos y mais 6 igual a zero. Acabou aí? Não. Conforme nós vimos lá nas nossas aulas, nos videozinhos, eu falei para vocês que quando está no formato geral, nós não deixamos em fração, beleza? Quando está no formato geral, não deixamos em fração. E, além disso, no formato geral, na maioria das vezes, o x vem na frente. Vem o x, depois vem o y, depois o termo independente. Então, por isso que eu passei o y para o segundo membro, porque se eu passasse o x vai vir com sinal negativo e o 6 também. Então, ficaria assim, ó, esse negativo, esse positivo e esse negativo. Aí você ia vendo as alternativas, ia estar trocado os sinais, que no caso é só multiplicar por menos 1. Então, ao invés de fazer essa troca de sinais, eu já levei o y para lá, porque já ficou o x positivo. Agora, se por um acaso o x estivesse negativo aqui, aí seria interessante eu levar o x para o primeiro membro, que ele está negativo, aí ele vai positivo. Entenderam aí onde eu quis chegar? Essa manipulação? Sempre tentem deixar Não, o x positivo. entendi, não. Tentem sempre deixar o x positivo no formato da equação geral. Por aqui, ó, porque aqui, ó, na equação reduzida, eu tenho aqui, ó, x positivo. Se eu fosse jogar ele para o primeiro membro, ele iria negativo. Então, no final, eu ia ter que multiplicar a equação por menos 1 para trocar esse sinal. Então, por isso que eu joguei esse y para lá. Porque o y é que veio negativo e o x continuou positivo. Agora, se eu tivesse uma equação em que o x já estivesse negativo aqui, ó, aí sim, eu jogaria o x para o primeiro membro, porque aí ele vinha positivo e já ficaria positivo. E nas equações gerais, como o x é o primeiro termo, ele vem sempre positivo. Na maioria das vezes ele vem positivo. Eu sempre. Ele que é o termo positivo, tá bom? Professor, no caso, o senhor disse que na forma geral não pode ter fração. Então, o que que era para fazer? Agora, é o que eu vou falar agora. Nós vamos ter que eliminar aquele denominador dali, ó. O que eu tenho que fazer para eliminar o 3 do denominador? Se eu tô tendo, ó, o que significa fração? É 4 dividido por 3. Eu estou dividindo 4 por 3, então eu tenho que tirar essa divisão. Vou fazer o quê? Ai, otário. Multiplica por 3, porque aí vai cortar, ó. Aí fica só 4. Então eu vou multiplicar a equação inteira por 3. Toda vez que você tiver em fração, para eliminar o denominador, você multiplica pelo número que está no denominador. Certo? Se eu tivesse um 2, eu multiplicaria por 2. Claro que não, porque se fosse um 2, ia ficar 4 dividido por 2, né? Seria inteiro. Mas se fosse um 5, aí eu multiplicaria por 5. Por aí vai. Então eu vou multiplicar a equação inteira por 3. Ó. Aqui fica 4x, porque o 3 vai cortar com esse 3. Menos y vezes 3, 3y. Mais 6 vezes 3, 18, igual a zero. E aqui eu tenho Aí, a m. ei, professor, Oi. esse 3x não vai voltar para lá depois, não? Se eu quiser resolver a equação? Vamos voltar para onde? Dividindo. Aqui que tá falando? Entendi. Não, porque ali eu vou ter assim, ó. 4x sobre 3, né? Aí eu vou multiplicar por 3. Vou multiplicar aqui, ó. 4x sobre 3 vezes 3. Aí esse 3 corta, ó. Aí fica 4x só. Posso até pensar dessa forma aqui, ó. Como eu vou multiplicar por 3, 4 vezes 3 é 12. Então vai ficar 12x sobre 3. E 12 dividido por 3 é... Aí fica só 4x. E o 4 não multiplicou por quê? Esse aqui? Ele multiplicou. Ele multiplicou, só que como ele é uma fração, ele é 4 terços vezes 3. Aí 4 vezes 3 é 12. 12 dividido por 3, que é... Ah, tá. Por isso que eu tenho que multiplicar por esse termo que está no denominador sempre, porque ele vai sumir, vai sobrar só o de cima. Aí os outros vai multiplicando. Ok?